Fala galerinha da robótica, nós vamos ensinar para vocês como montar o robô de vocês em plataformas virtuais, como fazer programações, como simular essas programações para poder acompanhar o que elas estão fazendo. E durante esse meio tempo vamos ensinar funcionamento de algumas coisas dentro da robótica, como sensores, como motores. E vai ser bastante interessante porque também vamos exercitar muita lógica para vocês poderem saber como montar o algoritmo de vocês. O ser humano sempre procurou desenvolver meios de realizar com mais facilidade as tarefas, seja usando pedras e pedaços de madeira para fazer os primeiros machados lá no período paleolítico, ou depois quando começaram a usar a força dos animais para transportar cargas e facilitar os meios de locomoção. Com o avanço da tecnologia foram surgindo ideias para ter máquinas que pudessem simplificar ou substituir serviços pesados que os humanos realizavam. O avanço na criação de ideias foram muitas, mas foi a partir da Revolução Industrial que a gente começou a ter uma grande mudança em tudo isso, porque a produção artesanal não era mais suficiente para poder acompanhar o crescimento da população. Então, devido a isso, foi necessário criar outros métodos fabris que conseguissem produzir em grande escala, e foi aí que surgiu as primeiras máquinas a vapor. Elas foram responsáveis por fazer com que a gente conseguisse criar essas grandes linhas de produções que conseguissem fazer produtos em massa, em grandes quantidades e conseguisse suprir toda uma população enorme. Nessa época, as máquinas térmicas que eram usadas nas fábricas se espalharam pelo mundo. Uma vez que, por exemplo, para carregar um bloco de ferro por uma linha de produção, eram necessárias muitas pessoas, e com a criação dessas máquinas, essa tarefa era muito mais simples de ser feita. Para começar esse nosso contato com esse mundo da robótica, a gente vai estar vindo aqui para a nossa plataforma do Open Roberta, onde a gente vai estar hoje aprendendo a como fazer a movimentação do nosso robô. Então a gente vai falar um pouco sobre a diferença de alguns blocos, de algumas formas de movimentação, e vai estar testando junto com vocês, dando algumas ideias de como vocês podem se acostumar e aprender sobre como funciona essa movimentação do robô. Primeiramente vamos escolher nosso sistema, né, que vai ser o EV3. A gente falou sobre isso na introdução à plataforma. Essa versão aqui é 0.9.1. Bom, e aqui a primeira coisa que eu vou recomendar vocês a fazerem é vir na configuração do robô. E como hoje a gente vai falar só da movimentação do robô, a gente vai remover esses sensores aqui só para tirar a informação dele da nossa tela, para ficar mais fácil de visualizar sem ter as informações de sensores. Se vocês não quiserem tirar, não precisa, mas eu vou fazer isso porque vai ficar mais fácil de acompanhar a aula. Bom, já vamos voltar aqui para nossa parte do programa. E aqui a gente já vai abrir nossa simulação para a gente poder ver o nosso robô. Então, vamos falar sobre a movimentação do robô. Há formas diferentes que nosso robô pode se mover. E isso principalmente quando a gente começar a pensar nas curvas diferentes que ele pode fazer, nos caminhos que ele pode percorrer. Cada pessoa sempre vai ter sua própria ideia de como fazer a movimentação do robô. Para fazer essa tarefa de hoje, nós vamos pensar, vamos imaginar que o nosso robô ele é um transportador de carga. Então, para isso o robô vai ter que sair de onde ele está, ele vai ter que chegar em um ponto A, esperar um tempinho, que seria o tempo que estariam carregando essa carga, e depois ir até um pontinho B. Então a gente vai fazer esse percurso para o robô, falando sobre por que a gente está fazendo dessa forma e qual ferramenta a gente está usando para fazer dessa forma. Então, vamos conhecer aqui quais são os nossos blocos para a movimentação do robô. Bom, para começar, eu vou mudar o ambiente aqui, para a gente ficar nesse ambiente em branco, para a gente poder acompanhar melhor o robô andando. E ele vai deixar aquela faixa, que eu já demonstrei também no outro vídeo, por onde ele passar, né? Assim vai ser mais fácil a gente acompanhar o que é que o nosso robô está fazendo e ver essa movimentação dele. Então, os blocos de movimentação, eles estão aqui nessa primeira aba laranja de ação. Então a gente tem aqui um bloco de mover para frente, para mover para os lados, virar à direita, esquerda, fazer curvas. A gente vai começar com esse bloco de mover para frente, que tem tanto a velocidade como um parâmetro, como a distância. Então, nossos blocos, eles podem ter uma quantidade diferente de parâmetros. Isso vai depender de qual a função que esse bloco vai ter na nossa programação. Por exemplo, aqui eu quero determinar quanto que meu robô vai poder andar, por isso que tem esse parâmetro de distância. Já tem outros blocos aqui de movimentação, como esse segundo aqui, que ele tem o parâmetro da velocidade, a gente pode dizer qual é a velocidade, mas a gente não diz qual é a distância que ele vai andar. Isso porque o que vai dizer essa distância vai ser outros fatores. A gente vai aprender isso mais pra frente, que vão ser nossos sensores, vai ser o ambiente ao redor do nosso robô. Então aqui tem nosso primeiro bloco de movimentação, ele está para mover para frente com velocidade de 30, uma distância de 20 centímetros. Então vamos só mudar isso aqui, eu vou colocar a velocidade como 50 e a distância também eu vou colocar 50 aqui, só para a gente visualizar o robô andando. Vou executar aqui.
Então, qual que é a sugestão para essa primeira aula, para vocês se acostumarem com o robô? É vocês repetirem a programação, observarem o robô se mexendo e fazer alguma alteração, por exemplo, mudar aqui a velocidade de 50 para 100 e observar como que esse robô vai andar, com a velocidade dele maior agora. É isso para vocês poderem se acostumar realmente com como o robô anda, a velocidade dele, etc. Porque quando a gente começar a utilizar sensores, a gente vai notar que essa diferença de velocidade, ela vai impactar na precisão do robô. Porque o robô vai estar mais rápido, vai ser mais difícil dele parar, dele fazer uma curva corretamente. Então, a gente ter esse costume de ver e poder dizer se está rápido demais ou não, vai ser muito importante. Uma outra coisa aqui que a gente pode ver agora é mudar esse valor, por exemplo, que ele está andando na distância de 50 centímetros, colocar, por exemplo, 20 centímetros ou 25 para ele parar na metade exatamente, voltar para cá e observar que o robô vai andar realmente até a metade da linha preta que ele já andava antes. Essa precisão que esse software já dá pra gente vai ser bem legal, porque a gente vai poder fazer isso várias vezes e testar de uma forma bem rápida. Partindo aqui para um outro bloco, falando agora sobre os blocos de virar, a gente tem o virar à direita, que lhe dá também uma velocidade do seu giro e o ângulo que você vai girar aqui. Então, esse virar, ele vai ser muito importante para as curvas que a gente for fazer, porque ele é o virar que faz um giro do robô no próprio eixo. Então, esse giro no próprio eixo, ele acontece quando os motores do robô têm velocidades opostas. Um deles vai para frente, o outro vai para trás, e ele consegue, sem sair do canto, realizar uma curva. Isso é muito bom de um modo geral para movimentação, porque você consegue acabar não precisando de um espaço para fazer uma curva ou uma manobra, como normalmente acontece com nossos carros, por exemplo. Nossos carros, quando eles vão executar uma curva, eles precisam de um espaço para que você consiga manobrar. Então, é por isso que esse virar é uma grande vantagem que nós temos aqui dentro do nosso software. Então, como é que ele vira aqui? Vou colocar um ângulo aqui de 90, deixei essa velocidade mesmo de 30 e vou executar para a gente dar uma olhada. Então tá aqui, ele andou os 25 centímetros que a gente tinha colocado em cima e virou para a direita um ângulo de 90 graus com velocidade de 30. Vocês podem ver agora que ele virou mais ou menos aqui 90 graus. A gente vai falar depois sobre esse mais ou menos. Vocês podem ver que ele não está completamente retinho aqui. Bom, então, um outro bloco que a gente vai mostrar aqui para vocês é o bloco curvar. O que o bloco curvar ele vai fazer para a gente? Ele vai fazer justamente aquela manobra como o carro faz. Vai ter uma diferença de forças entre os motores do robô e ele vai acabar indo para o lado direito ou esquerdo, dependendo de qual motor vai estar mais forte e mais fraco. Então, para mostrar o curvar, eu limpei aqui para vocês esse ambiente da gente. Vou colocar aqui o bloco curvar para frente. Vou remover aqui esses blocos que já temos de movimentação. Então aqui esse nosso bloco curvar, ele vai fazer uma curva para frente, que é o que a gente escolheu aqui, dá para alterar para trás também. E a gente vai escolher aqui a velocidade da esquerda e a velocidade da direita e a distância também que ele vai andar nessa curva. Então aqui, por exemplo, a gente está com a velocidade maior na direita do que na esquerda. Então essa curva vai ser com o motor da esquerda andando menos. Então se ele está andando menos, ele vai ficar para trás e essa outra parte aqui vai para frente. Então a gente vai ter uma curva nessa direção aqui. Então essa curva vai durar uma distância de 20 centímetros. Eu vou aumentar aqui só para 40, só para ficar um espaço maior para a gente ver. E vou executar aqui para vocês verem a curva que ele vai executar. Então, essa aqui é a curva. A curva, esse bloco, faz esse movimento onde os dois motores estão andando na mesma direção, só que com forças diferentes. Então é por isso que acontece esse arco aqui, esse movimento em arco. Se a gente voltar o robô para o ponto inicial dele e trocar as forças aqui, colocar, por exemplo, aqui em cima a força maior, em vez de 10, colocar 50, essa curva agora tem mais força no lado esquerdo do que no lado direito. Então o lado direito, que é menor, vai ficar para trás e esse outro lado vai andar mais. Então a direção da curva agora vai ser essa aqui. Vou executar aqui para a gente ver esse arco. E agora ele também já foi diferente desse arco aqui de cima. Por quê? Porque esse arco de cima, ele era criado com a força 30 e 10. Se eu quiser fazer um igual para ele para o outro lado, eu vou ter que voltar o robô para o canto dele e fazer uma curva com as forças 30 e 10, invertendo apenas no motor. Aí eu teria uma curva que seria semelhante, apenas espelhado a ele na direção.
Então esse bloco curvar, ele é muito interessante por causa disso. Em cada parâmetro diferente que a gente colocar, em cada força que a gente mexer, a gente vai acabar com uma curva diferente. E essa curva diferente, para a gente poder encontrar que vai se encaixar melhor para o nosso caso, que vai atender melhor o que a gente quer, a gente tem realmente que ficar fazendo algumas experimentações, tem que ir testando devagar, trocando tantas forças quanto a distância que você quer que ele ande, até que você ache o que melhor está encaixando ali no seu problema. Bom, aqui a última coisa que eu quero mostrar para vocês, antes da gente ir para a atividade do dia, é mostrar o bloco de espera, que vai fazer a gente esperar aqueles 5 segundos que eu falei, que seria como se fosse o tempo em que o pessoal está colocando a carga em cima do nosso robô. Como é que isso vai ser feito? A gente vai vir aqui, colocar um bloco de curva, por exemplo, e o bloco que a gente vai fazer para ele esperar se trata desse bloco aqui, espera milissegundos e o valor na frente. Vai colocar ele aqui embaixo, vamos colocar aqui uma curva para o outro lado agora. Colocar a curva, trocar os valores. Então aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma curva para o lado esquerdo, porque a esquerda está mais fraca, esperando um tempinho e fazendo a curva para a direita. Esse tempo ele é medido em milissegundos. Então a cada valor que seja aqui múltiplo de 1000, eu vou ter 1 segundo. Então aqui tem 500, por exemplo, isso vai equivaler a meio segundo de espera. Então aumentando isso aqui para 5000, a gente teria 5 segundos. E aí vamos executar isso aqui para a gente dar uma olhadinha em como fica. Ele faz a primeira curva, vai aguardar 5 segundos e realizar a segunda curva. Então, vamos aqui ver o exemplo que eu trouxe para vocês para essa aula, para vocês poderem entender por que esse tempo vai ser interessante, que a gente vai usar e como funciona quando a gente junta vários desses blocos de movimentação. Então aqui eu tenho os blocos para ele mover para frente, direita, e para frente novamente, direita. E referente ao que são todos esses blocos de movimentação aqui? Eles são para o nosso robô andar neste ambiente. Então o que é que o robô está fazendo aqui? Ele vai sair do início, vai vir até este ponto P, depois de ele chegar nesse ponto P ele vai esperar 5 segundos e vai voltar até esse segundo ponto P aqui. Seria como se ele viesse buscar uma encomenda nesse ponto, esperasse o pessoal transportar e fosse para o outro ponto. Então aqui para ele fazer isso, ele move para frente, vira à direita, move para frente novamente, vira à direita novamente. Isso foi fazendo passo a passo até ele chegar nesse ponto P, testando várias vezes e voltando à programação, voltando o robô para o ponto inicial, modificando o que era necessário para fazer com que ele chegasse no ponto certo, até que ele conseguisse chegar lá corretamente. Eu esperei 5 segundos, como aqui tem mostrando aqui na programação, e quando eu estava voltando, eu tentei fazer tudo com o bloco de curvar, para a gente poder ver como é que fica as duas partes nesse programa, né? Então podem ver que o bloco virar, eu faço o robô parar mais ou menos no meio da pista, para ele girar em torno do próprio eixo, então ele vai ficar também no meio da pista depois da curva, enquanto que eu vou fazer o curvar, eu paro um pouco antes para que o movimento dele em arco pegue esse trecho aqui da pista e consiga fazer com que ele continue dentro dessa outra pista aqui. Então ele continua fazendo esse movimento de curvar e de virar até chegar lá nesse outro ponto P, e eu vou executar aqui para vocês darem uma olhada como é que ele fica. Então vocês podem ver que nosso robô conseguiu vir até esse ponto e ir até outro ponto. Em alguns momentos ele saiu um pouco da pista, isso podia ser consertado se a gente fosse melhorando o código. Mas por ser só uma demonstração, resolvi deixar assim. E eu queria propor um desafio para vocês, pra gente fazer depois dessa aula. Eu gostaria que vocês fizessem a programação para vocês aprenderem um pouco mais, que levassem vocês primeiro até esse ponto P em que o robô está agora, ele esperasse aqui 5 segundos e fosse até o outro ponto P, como se ele fizesse o caminho contrário. Então por essa aula é isso. Nas outras aulas estaremos falando um pouco mais sobre sensores, sobre precisão e como vocês podem utilizar eles aqui dentro dessa programação para deixar o seu robô mais preciso. Valeu, galerinha da robótica, até a próxima.